Bom, estamos aqui, os Rebeldes, mais uma vez, dessa vez com um convidado que a gente já estava tentando há algum tempo, pensando há algum tempo em chamar, pela trajetória muito rica, pelas visões que ele tem e que pode nos trazer aqui. Então, o nosso convidado hoje é o ministro Celso Amorim, diplomata de carreira, foi ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar e Lula, nos 2 mandatos, ministro da Defesa do governo Dilma, professor, tem, enfim, uma longa carreira, tem até uma passagem pelo cinema, que é pouco conhecida, né, da trajetória dele, autor de vários livros, como diplomata ocupou vários postos no exterior, com uma atuação muito importante nas questões de comércio, desarmamento, proliferação nuclear, também comandou a aproximação do Brasil com a África, com o mundo árabe. Enfim, é uma trajetória muito rica e tenho certeza que ele nos traz aqui, ele está num ponto de observação privilegiado para conversar sobre uma série de aspectos com a gente. E estamos aqui nós, os rebeldes, o historiador Daniel Arão Reis, e nós, jornalistas, Cid Benjamin, André Pena e eu, Cristina Serra. Então, eu vou começar esse nosso bate-papo e eu quero já entrar, eu sei que tem muita coisa para a gente conversar, mas eu já quero ir numa questão que é seu métier, né, por excelência, que é a política externa. E eu queria o seu comentário sobre a seguinte questão. O governo Bolsonaro abriu, entre várias frentes de atrito que ele abre no mundo, mas ele abriu frentes de atrito importantes com Estados Unidos e China, que são, né, a gente não precisa nem comentar a importância desses 2 países. E, claro, que uma das tarefas da diplomacia é reconstruir pontes. A minha pergunta é, considerando, né, vamos dar como certo o cenário de que não haverá impeachment, Bolsonaro fica até 2022 e fica o chanceler Ernesto Araújo, com esses estragos, digamos assim, nessas pontes. Eu queria, então, que você avaliasse os estragos feitos e em que medida é possível consertar esses estragos nessas 2 pontes, Estados Unidos e China. Bom, eu acho que a minha resposta uma semana atrás seria talvez diferente do que eu vou dar agora, porque agora você tem uma chance muito grande, eu não falo em nome dele, nem sei qual vai ser a decisão dele, nem será o quadro, mas uma coisa é sem Lula, outra coisa é com Lula. Porque o Lula tem ele próprio uma credibilidade internacional muito grande, basta ver a repercussão que está tendo internacional hoje mesmo. Os nossos vizinhos nem falar, né? Mas hoje mesmo, entre as muitas entrevistas que eu dei, não estou falando isso para me gabar, mas para mostrar o interesse que há. Na Argentina, eu acho que entre ontem e ontem eu dei umas 12, 13 entrevistas, sei lá, e uma delas ele começou, não, porque a chegada do Lula é importante não só para a região, mas para o mundo. Então eu falei, olha, eu não vou dizer isso, mas você diz isso, eu concordo. Então, eu acho que isso aí muda um pouco. Por que eu acho? Mas eu vou responder mais analiticamente a sua pergunta. A principal, claro que há vários fatores que contam na diplomacia, né? Por exemplo, o peso do país, o tamanho, a economia, etc., são dados muito objetivos, mas pesa também muito a confiança, a credibilidade. E isso é afetado de maneira muito grave pelo governo Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser muito trabalhoso. Será muito mais fácil no eventual governo Lula, não estou fazendo propaganda eleitoral, porque nem sei se ele quer ser ou se não quer ser, mas pelo passado, do que num eventual outro governo. Mas, de qualquer maneira, haverá muito trabalho de restabelecer a confiança. E por que eu digo isso? Vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje em relação aos Estados Unidos, para não falar muito na minha análise, que eu já fazia antes, para dizer a verdade. Mas lendo recentemente uma coisa sobre a Europa, México, os Estados Unidos, o Biden, ele assim, os Estados Unidos, acho que foi até um artigo de um americano, não sei se é do Joseph Nye, outro que eu li recentemente, não, os Estados Unidos tem muito trabalho, muito problema, porque fica sempre a pergunta, e se o Trump voltar? Olha, é uma tragédia que a gente não quer pensar, mas quem vê de fora, Bolsonaro foi eleito com fake news, foi eleito com as circunstâncias todas que nós conhecemos, e eu acho que para muitos, sobretudo talvez Estados Unidos e China, que conhecem melhor e têm meios de conhecer melhor, talvez até isso não seja tão grave. Mas para africanos, árabes, sei lá, que venham um pouco mais à distância, né? E venham o Brasil votar como tem votado. Hoje o Brasil se opôs, isso para mim já é um crime de responsabilidade. Hoje o Brasil se opôs, hoje ou ontem, já tinha feito isso antes, mas repetiu, a uma proposta indiana sul-africana,
dois países que eram não só membros dos BRICS, mas eram membros do IBAS, que foi um foro que nós fizemos antes dos BRICS até, com a proposta indiana de liberar totalmente o acesso a medicamentos e vacinas enquanto durar a pandemia. Como é que o Brasil, vivendo a tragédia que está vivendo, não sendo ele próprio um grande produtor ou tendo patentes para defender, como é que o Brasil pode se opor a isso? É uma loucura individual. E uma loucura que repercute. Foi o único país em desenvolvimento a fazer isso. Então, o Brasil, que tinha uma credibilidade extraordinária, a minha resposta é sempre um pouquinho longa, viu, Cristiano? Desculpa falar, mas é uma coisa meio professoral, tem essa mania. O Brasil sempre teve uma grande credibilidade, não é só no governo Lula, não estou falando por isso. Eu fui embaixador do Collor, fui embaixador do Fernando Henrique, né, e fui embaixador e ministro do Itamar. Mas eu me lembro, por exemplo, a primeira vez, quando eu cheguei em Genebra, para ser a primeira vez embaixador do Brasil, chefiar a delegação brasileira, eu me lembro de um comentário feito pelo um embaixador que tinha sido ministro no país dele, na Tanzânia, e ele falando do comércio. Na época era o GATT, não tinha nem o OMC, era o GATT, o Acordo Geral de Tarifas do Comércio. E ele dizia o seguinte, olha, aí, quando eu era ministro, eu dizia para o meu delegado assim, você quando não souber o que fazer, olha para a Índia e para o Brasil e vota com eles. Então, veja o grau de credibilidade que o Brasil tinha. Hoje o oposto. Eu entrei uma vez numa reunião, embaixador de Genebra pela segunda vez, o governo Fernando Henrique, aqui era o ministro Serra, tratando da mesma, só que estou falando disso, tratando da mesma questão de patentes, o Brasil liderou uma declaração, uma resolução que flexibilizou a possibilidade de você ter licenças compulsórias. Eu, nessa ocasião, eu estava na reunião, a reunião está ficando pequena, cada vez menor, até a hora que o presidente do grupo disse assim, agora eu só quero o Brasil e os Estados Unidos, quero os dois polos. E eu disse, mas eu não vou entrar na sala sem um africano, porque o africano tem uma nuance lá, não vem ao caso. E aí o representante africano, que eu acho que era o ministro, o embaixador, não me lembro mais, do Camerun, ele disse assim, não, mas se o Brasil entrar, a gente está representado. Bem, você veja, esse era o nosso país. Isso que eu estou falando, no governo Lula, se expandiu imensamente. Mas mesmo antes. Então, o Brasil, o que está havendo hoje é uma destruição, não é do que foi feito no governo Lula. Claro que é muito do que foi feito no governo Lula, mas é uma destruição de décadas de construção diplomática. Só para terminar esse comentário, para falar uma coisa do Sul, eu tive duas incursões pelo cinema, na verdade, na juventude. Meu maior trunfo foi ter colocado a toalhinha para a Norma Bengel no filme Os Cafajestes, assim, quando ela tinha que se proteger, porque ela era filmada nua, no primeiro no frontal do cinema brasileiro. Mas, e além disso, fui presidente da Embrafilme 15 ou 20 anos depois. E eu devo dizer o seguinte, eu nunca vi uma coisa igual a essa, digamos, essa perda de confiança que atinge o Brasil hoje. Eu não sei porque eu ia falar do cinema, mas me esqueci. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa é a visão. A Norma Bengel me retirou do set. Bom, Celso, e na verdade, olha, eu tinha pensado aqui em alguns temas para perguntar e dá para fazer 3 programas com você. Um sobre política externa, um sobre a defesa, o Ministério da Defesa, e um terceiro sobre a conjuntura. Essa semana foi extremamente rica desse ponto de vista. Eu vou ficar na conjuntura, ainda querendo voltar numa segunda rodada na questão das Forças Armadas. Você acha que com o que aconteceu desde segunda-feira, a decisão do Fachin, anulando a condenação do Lula, terça-feira o início do julgamento do Moro no STF e aquele discurso do Gilmar, que foi um discurso, enfim, impressionante. E ontem um discurso do Lula, outro discurso muito impressionante. Isso mudou a conjuntura do país, do teu ponto de vista? Totalmente. Eu acho que o panorama político brasileiro mudou totalmente. Por isso até que eu disse que a minha resposta uma semana atrás seria talvez diferente dessa resposta que eu poderia dar hoje, pela perspectiva do Lula voltar ao cenário político. E eu acho que o Brasil começa a ter, digamos, o Brasil está vivendo várias anormalidades, né? Várias anomalias em vários planos. Mas no plano político, a maior anomalia é, digamos, ter o principal líder político, ou pelo menos um dos 2 principais líderes políticos, fazendo aí uma abstração, que não considero de outra maneira, mas, enfim, para não parecer que estou sendo parcial, um dos principais líderes políticos, tem 35, 40, dependendo da pesquisa, teve uma que deu mais de 50 de votos potencial, fora
do cenário político. Isso é uma anomalia absurda. Então, ele agora, voltando ao cenário político, ele já cria toda uma outra situação. Pega o tweet do Rodrigo Maia de ontem, até porque não é só na esquerda, né? Eles são, não, eu digo, por exemplo, até porque ele fala da política externa, aliás, fiquei muito satisfeito com isso. Então, eu acho que, sim, mexe muito na política brasileira, não só por ser ele quem é, dele poder ser candidato. Eu não sei se vai ser, isso é uma outra questão. Eu até hesito muito a falar disso, porque eu sou muito próximo do Lula, pode parecer que eu estou falando alguma coisa, eu sou próximo, sim, de amizade, né? Mas não sou dirigente partidário nem nada. Então não sei o que vai acontecer, mas a perspectiva, a possibilidade de que ele seja, você pega os jornais internacionais, todos falam, agora vai ser uma batalha Lula-Bolsonaro. Então mudou totalmente. Então, nas pesquisas, eu estou lendo uma coisa aqui, que a filiação diária ao PT aumentou 800% desde os últimos dias. Então, é uma mudança indiscutível, muito grande, mas não sabemos tudo que vai acontecer ainda. Eu acho que oferece uma perspectiva. Eu resumi o que eu penso. Eu acho que 2021 é um ano muito duro, muito duro. Nós temos que nos dedicar a resolver os problemas de 2021. Não podemos pensar... Agora, por outro lado, você tem um horizonte, não há como pensar em 2022 sem atravessar, não só cronologicamente, mas atravessar 2021. Por outro lado, você tem um horizonte em 2022, ajuda você a ter energia para enfrentar 2020. Eu acho que todos esses aspectos mudou muito, abre uma esperança, abre um diálogo, areja o sistema político. Hoje eu estava lendo... Eu não vou falar muito, não falo muito, vou parar um pouquinho. Eu acho que a Zé falou e o Daniel também, não sei o que eu falo. Vocês decidem aí. Celso, eu queria... Eu estou observando desde ontem, desde a intervenção do Lula, desde o voto do Fachin, uma grande euforia, em grande parte legítima, né, que dá conta desse reingresso do Lula na política, né? O Cid já se referiu a isso. Eu queria que você trouxesse para nós a reflexão que você tem sobre o peso, a incidência dessa coisa do líder carismático, né? Da personificação da política, que não é um fenômeno brasileiro, é universal, é histórico, mas aqui no Brasil tem uma incidência muito drástica, né? E a gente está vivendo uma conjuntura de pandemônio, né? Quer dizer, tem a crise econômica, a crise sanitária, esse governo absolutamente desnorteado e com essa política de morte, né? E a gente tem observado que a sociedade brasileira tem sido muito lenta para reagir a essa coisa toda, né? E, de repente, vem uma euforia, o Lula está aí. Quer dizer, você não acha que se a gente voltar a depositar grande parte das esperanças numa personalidade, por mais brilhante que seja, isso não nos pode preparar, né? A gente tem aí o passado, né? Suicídio do Getúlio, deposição do Jango, deposição branca da Dilma, o impeachment. Esses líderes eles não conseguem se associar a um processo de auto-organização da sociedade que depois possa resistir a eventuais derrotas. Você analisa isso, isso é histórico, é inevitável, é possível alguma reorientação, né? Porque o Lula, no discurso dele, ele não apresentou, ele não chegou a apresentar, nem seria legítimo que a gente exigisse isso dele, uma plataforma alternativa, não só ao Bolsonaro, mas aos seus próprios governos. Como é que você tem alguma reflexão sobre isso? Desculpa, eu não entendi. Uma forma alternativa ao próprio Bolsonaro e a ele? Ele esboçou alternativas críticas ao Bolsonaro, mas a ele mesmo, né? Quer dizer, no sentido de que ele vai fazer, caso vitorioso, o mesmo governo que fez, com as mesmas características, ou tem alguma proposta inovadora, né? Que faça não sei se você concorda, provavelmente não. O André Singer fez um livro em que ele caracterizou o governo Lula como um reformismo mole, né? Pouco antes de morrer, o Marco Aurélio Garcia, meu amigo pessoal, teve uma conversa comigo e com outros intelectuais dizendo que ele concordava em parte com isso e que era necessário renovar as propostas do PT. Você acha que isso é viável ou a gente vai continuar dependendo quase que exclusivamente da liderança de um homem só?
São duas questões diferentes, né, Daniel? Eu acho que, digamos, o papel do líder carismático é uma coisa que a gente podia ficar aqui discutindo muito tempo. Tem lados positivos, lados não tão positivos, e galvaniza. Então, o fato de ter uma comunicação direta com o povo, convivi um pouco com Lula, não, assim, não, quer dizer, convivi muito com Lula, mas participei também de algumas caravanas aí dele, mais recentes, né? A relação e a confiança que o povo tem nele. É uma coisa, digamos, se espelhou na intenção do voto que ele tinha e no voto do Haddad, que foi, aliás, muito bom, mas muito bem abaixo do que teria sido do Lula. Então, Celso, me, me só, interromper. Não, é sobre isso aí, exatamente sobre isso aí. Você acha, ou você não acha, que essa questão das lideranças carismáticas e o peso que elas têm nos processos políticos não é uma coisa tão nova assim? É mais uma regra do que uma exceção? eu acho que é uma regra, aliás, é uma regra quase universal. Você pega um país como a França, o De Gaulle e o Mitterrand eram pessoas carismáticas, talvez outros não. E aí você vê que também não deu certo muito, Hollande e tal, em matéria de projeto socialista, não conseguiu levar nada muito adiante. Enfim, eu não vou fazer uma análise agora de todos os países, que fica muito complicado e muito... Às vezes até um anticarisma vira um carisma, né? Porque o homem comum pode acontecer isso. Acho que está acontecendo, talvez aconteça com Biden, não sei. Então, enfim, então as coisas são complexas, eu não tenho a sua competência, Daniel, para poder analisar esse fenômeno de um ponto de vista, digamos, de teoria da história, né? O papel do indivíduo na história. Eu tinha uma certa visão, hoje em dia tenho outra. Eu acho que tem muito peso, de fato, uma pessoa que está com capacidade de se comunicar que é diferente. Quer dizer, olha, as pessoas têm uma confiança direta no Lula que eu nunca vi em nenhum outro político, pelo que eu acompanhei. E não é um testemunho meu. Eu me lembro de estar junto com o Valdir Pires, uma das primeiras visitas do Lula ao Nordeste no início do governo, e ele mesmo disse, olha, eu nunca vi o Valdir Pires, que era veterano na política, né? Bom, mas para você, são duas partes. Essa do carisma eu não vou me arriscar muito a responder, mas eu acho que são fenômenos da política que ocorre nos países em desenvolvimento, ocorre talvez com mais frequência, mas não é privilégio deles. Eu acabei de citar o exemplo do De Gaulle, que eu acho que é um exemplo claríssimo de uma pessoa que tinha carisma e que conseguiu ter um governo como outros líderes da, digamos, que seria centro-direita, droite républicaine francesa, não teriam, né? Então, conseguiu acabar com a Guerra da Argélia, conseguiu, enfim, uma porção de outras coisas. Depois foi também, teve seus problemas, isso é natural e é da política. Agora, a segunda parte da sua pergunta, que eu acho que é interessante, vai ser a mesma coisa. Primeiro, eu fiquei tentado responder heraclitianamente, né? Que você jamais bota o pé no mesmo rio, né? Quer dizer, o rio está sempre mudando, é sempre um rio diferente, então nunca poderá ser igual. Eu acho que o PT, independentemente do Lula, eu acho que o tom, o clima, a intenção é sempre parecida. É o combate à desigualdade, é a autonomia nas relações internacionais, é, digamos, uma visão mais humana da política. Isso é parecido. Agora, quais os temas? Por exemplo, não vou dizer que os temas do meio ambiente não tivessem presentes lá atrás, porque a Marina Silva foi ministra, mas eu acho que agora tem mais consciência sobre a economia verde. Isso vai estar mais especificado. Eu acho que o programa do PT, o programa de reconstrução, etc., acho que é reconstrução e transformação, agora não lembro o nome, ele tem várias coisas novas. A questão de gênero e de raça, por exemplo, não estavam tão presentes na visão do PT no passado, eu acho que agora estão muito mais, então estão se mudando na prática. E isso é um fato real. Eu me lembro uma vez, eu como ministro da Defesa, vou contar uma coisa para vocês, aí não estou falando mal de ninguém, não, mas porque eu acho que o racismo é um fenômeno muito forte no Brasil, muito, muito forte. E a discriminação, e o empoderamento. Um dia eu estava lá numa instituição, que era uma instituição progressista, não vou mencionar o nome, para não uma instituição progressista, e me fizeram uma pergunta sobre o racismo nas Forças Armadas. É uma outra questão que eu não vou dizer. E agora eu dei lá a minha resposta, do que eu achava e tal. E aí eu falei, aí eu olhei em volta, era um grupo assim, de intelectuais, devia ter uns 30. Tinha um negro. Um. Então, gente, quer dizer, então é uma coisa muito profunda, quer dizer, uma pessoa assumidamente negra, sem entrar naquelas coisas do Fernando Henrique, né? Mas, enfim, então, eu acho que essas são pautas novas. A dimensão, que já fazia parte da pauta da desigualdade, mas com mais força vai ter que fazer parte a dimensão racial da desigualdade, a dimensão de gênero da desigualdade. Para dar um exemplo, eu até na política externa, na política internacional, poderia mencionar também, as coisas mudam, a realidade não é outra, né? Eu me lembro, se você for olhar, eu nunca fiz esse confronto diretamente.
Mas, por exemplo, tradicionalmente, quando se falava aqui da região, o PT falava da América Latina, porque é a tradição dos intelectuais. E foi digamos, eu acho que foi uma contribuição do Itamaraty, que casou naturalmente com as ideias do PT, falar mais de América do Sul, porque era o que era imediatamente prático. Não é que fosse substituir não só na América Latina e Caribe. Mas então, quer dizer, as realidades vão mudando, porque o NAFTA criou naquela época uma realidade dada. Não dá para você falar de integração da América Latina com o México se casando totalmente com os Estados Unidos. Então, tem que ser diferente. Então, e na parte interna também, eu acho que vai haver. Eu acho que a ênfase, por exemplo, na economia verde, a ênfase nessas dimensões que eu mencionei, vai ter que ser muito mais forte do que foi no passado. Haverá outros aspectos, eu não estou agora pensando em todos aqui, é difícil você rapidamente, mas eu acho que tem que adaptar. Agora, eu acho só muito positivo, deixa eu só falar, voltando à primeira pergunta, que tem a ver com tudo isso, é que os empresários já perceberam, os grandes empresários. Hoje tem uma reportagem com um investidor alemão, americano, sei lá, um grande investidor. Não. O que eles querem? Eles querem estabilidade, previsibilidade. E eles falaram, se o Lula for fazer uma política, entre aspas, né, dizendo ele, populista, e a economia crescer, muito bem, nós vamos surfar, como surfaram, aliás, no passado. O Brasil, as pessoas falam coisas que é muito curioso, porque o Brasil foi um país que, depois dos Estados Unidos e da China, lá para o final do governo Lula, era o que mais recebia investimento estrangeiro no mundo. Mais que a Alemanha, mais que a Inglaterra e mais que qualquer outro país em desenvolvimento. Mais, inclusive, do que o México. Não estou falando, mas que era um país muito mais, digamos, com regras, naquela época, em teoria, mais amigáveis ao capital estrangeiro. Então, eu acho que é isso. Eles querem um lugar que... Tem esses investidores abutres, né, que só estão interessados em fazer um negócio imediato. Esses não querem saber. Eles querem que venda tudo, que escorrasse tudo, porque eles vão ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e vão ter, talvez, mais clientes. Mas os grandes investidores, acho que têm uma visão diferente. Celso, o Cid levantou as novidades dessa semana que causaram turbulência política, né? A decisão do Fachin, o julgamento do Moro e o pronunciamento do Lula. Eu colocaria mais 2 fatos que realmente coroaram essa semana até hoje com grandes turbulências. Uma foi a total mudança, uma guinada de pau na cobertura jornalística da TV Globo, principalmente do seu principal produto, que é o Jornal Nacional. Né? Eles não viraram lulista, mas houve quer dizer, o Lula, que tinha sido excluído de qualquer coisa dentro da TV Globo, teve uma participação intensa. O próprio pronunciamento do Gilmar Mendes ganhou 23 minutos dentro do Jornal Nacional, enfim, outras questões. E a outra novidade, turbulência, que eu acho, foi o silêncio estrondoso dos militares, que até a novidade do Fachin, eles estavam se manifestando, o clube militar, os da reserva, né? Os da reserva estavam se manifestando, teve nota do clube militar, etc. Mas aí vem o pronunciamento do Lula e há um silêncio ensurdecedor. Eu queria que você comentasse essas 2 novidades, digamos assim. Deixa eu meter o bedelho. Até que ponto essa manifestação dos generais de pijama ele reflete efetivamente o que o exército da ativa está pensando? Não reflete. Houve 2 notas, né? Antes de você começar a resposta. Houve 2 notas, Andréa, uma muito violenta do presidente. Antes do Lula se pronunciar. E uma outra de um outro general, também dizendo que vai chegar a hora. Sim, mas aí veio o pronunciamento do Lula e houve um silêncio mortal. Olha, enfim, eu acho que essa questão militar, eu fui ministro da Defesa, né, quase 4 anos, 3 anos e meio, durante o primeiro mandato da presidenta Dilma. E se eu fosse me incomodar com o pronunciamento do clube militar, você não ficava um dia. Aquilo ali, a maioria dos militares que não chegaram a 4 estrelas, que têm recalques e ressentimentos, e que falam assim que eles pensaram a vida inteira, eles gostariam de estar todos no poder, como estão agora. Então, isso aí é uma coisa que você tem que analisar, quer dizer, usufruir do poder. E
tem uma ideologia intrinsecamente conservadora. Mas eu sempre disse que, digamos, eu fiquei numa dificuldade de explicar um pouco, dentro dessa minha teoria, de explicar um pouco a coisa do Vilas Boas, né? Não sei se querem falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, eu sempre procurei distinguir o alto comando dos militares. Uma coisa são os militares como corporação, não é? Como um grupo de pessoas que são de uma certa profissão, tem certas características, a principal delas é carregar arma, o monopólio da violência, e, digamos, a instituição. Eu acho que há uma certa diferença. Eu acho que a pessoa, quando está ali no comando, ele tem uma responsabilidade. Eu não quero ser ingênuo, nem supor que mas eu vejo uma certa diferença acentuada, até a questão do Vilas Boas, embora várias pessoas tenham manifestado solidariedade a ele, mas não é tão claro. Também foram lá dizer, alguns foram dizer no Supremo, olha, não é bem assim, quando ele tinha falado de todo o alto comando, tinha participado do tweet, teve um general que está no governo atualmente, que nem é um cara bem, pelo que eu sei, mais conservador mesmo, mas olha, eu não participei, eu não tive nada a ver com isso. Então, eu vejo, e eu acho que a declaração do Mourão de hoje, né, que está no jornal de hoje, eu acho que também indica que eles estão procurando introduzir uma certa dose de pragmatismo nisso. Querendo ser otimista, mas aí o historiador vai poder me corrigir, eu acho que, tirando lá a época do tenentismo, muito longínqua, e tirando golpes internos, né, como foi o AI-5 já depois os golpes militares no Brasil e na América Latina sempre se deram com o apoio e como complemento ou como apoio de uma atuação da elite econômica e da elite midiática. Eu acho muito difícil, por exemplo, agora eles caminharem nesse sentido quando você tem... Isso não ocorre. Não tem ninguém, não tem as machadeiras que houve lá antes de 64, né? Não tem a situação... Outras situações que ocorreram, esse golpe mais em câmera lenta que ocorreu agora, mas que houve os protestos, a sociedade, uma parte grande da sociedade civil, manipulada ou não, e do grande capital, querendo tirar o PT do poder. Hoje não, você tem ao contrário, você não tem ninguém defendendo, tirando, como o Lula disse ontem, quer dizer, não disse nesse contexto que eu estou dizendo, mas tirando o Louro Gavan, não tem empresário. O Bolsonaro não conversa com os empresários, eu nunca vi isso, não conversava toda hora. Eu pego as minhas notas de visitas estrangeiras, é impressionante como o Lula ia à Fiesp, como estava. Até eu era chamado de homenagem, que já sobra. Enfim, não há isso, não existe isso, não há esse contato. Então, eu não vejo a elite econômica brasileira, e você já falou da, digamos assim, elite midiática, no sentido da grande mídia, apoiar uma situação de golpe. Não vejo. Eles podem até torcer o nariz, mas eu não vejo a coisa caminhar para isso, não. E eu acho que o Mourão, hoje, de certa maneira, reflete isso, que eu acho interessante, porque, afinal das contas, ele é o vice-presidente. E ele é o general mais graduado ali, não é o único, mas é um general de 4 estrelas. Aliás, a última estrela dele foi dada pelo governo Dilma. Nelson, eu queria continuar a nossa conversa ainda nesse tópico dos militares, até porque essa área militar, eu acho que a imprensa cobre mal, e é uma área difícil, poucos pesquisadores, inclusive, se dedicam a estudá-la. Eu diria que é a parte mais fechada, né? O judiciário já foi assim. Hoje, como todo ministro dá 10 entrevistas por dia, né? Como disse alguém outro dia, a gente já sabe até a carteirinha de filiação de cada um deles, né? Na Suprema Corte. Mas, enfim, eu estou desviando. Voltando para a questão militar, as Forças Armadas compõem uma instituição, às vezes, difícil realmente da gente decifrar, né? Então, por isso que eu quero continuar nesse tópico, aproveitando a sua experiência lá como ministro da Defesa. E no discurso do ex-presidente Lula, me chamou a atenção que uma das primeiras coisas que ele falou no discurso, ele se referiu às Forças Armadas e aos policiais. Agora, a polícia. Agora fala... Coisa que assim, não é um tema, não é um tópico muito comum no discurso, aliás, de nenhum governante assim, de anos recentes que eu me lembre. Agora, por motivos óbvios, esse assunto, ele não foi à toa que o Lula colocou esse assunto logo no começo do discurso dele, né? Até porque a gente tem, agora passando para o Bolsonaro... Mas lembrando, desculpe, Cristina, lembrando que ele fez isso contrastando com a liberação de armas para a população.
Não foi uma coisa fora de contexto. Não, exatamente. É isso, é esse contraste que eu quero acentuar, justamente porque a gente vê o Bolsonaro, se tem uma política em que o Bolsonaro tem sido atuante, eficaz e tem obtido resultados, é na política de armamento da população, né? Decretos assim, de baseada para que a população tenha acesso à arma, munição e etc. A população é certos setores da população, obviamente. Né? Claro, certos setores. Milícias e assemelhados. Isso, exatamente. E é isso, justamente isso que você está falando, é que nos traz essa preocupação, porque assim, do Bolsonaro, assim, a gente pode esperar aí alguns atos imprevisíveis, né? Mas eu acho que é muito importante o Lula ter falado isso. Desculpa eu interromper um pouco, mas eu acho que eu já percebi o seu raciocínio. Não, é só para fechar, o Bolsonaro é de difícil leitura. E ele é capaz de atos que talvez a gente, assim, que mesmo analistas experimentados não conseguem antecipar, né? Mas, enfim, eu queria a tua leitura sobre esse cenário, esse contraste que você já apontou, e na eventualidade de uma aventura, do Bolsonaro tentar uma aventura, qual seria o comportamento das Forças Armadas como instituição? E isso que você está falando é muito interessante. Muito interessante. Eu pensei até muito nisso. Não estou dizendo que eu tenho a resposta definitiva para isso, mas é muito interessante. Você disse que o Bolsonaro é de difícil leitura, não sei, mas, enfim, não é muito. Leitura e Bolsonaro são duas palavras que não combinam muito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o comportamento dele, se há um lado que tem coerência desde o início, é esse de armar setores da população, porque, obviamente, quando ele fala que as pessoas... Quem vai se defender? O pobre da favela não tem dinheiro para comprar arma. O que vai comprar arma é o que já está vinculado ao crime, ou então, enfim, ou vai obter arma, sei lá. Enfim, você terá mais armas de circulações, mais armas que, de uma forma ou de outra, acabarão caindo nas mãos que não deveriam cair. Mas o que eu acho é o seguinte, ele está com isso ferindo uma base que o Daniel, o filho também, mas o Daniel, como historiador, sabe disso, talvez melhor, conhece, cientista social, sabe isso melhor que eu. Uma característica central do Estado é o monopólio da violência legítima, como dizia o Max Weber. E ele fica centrado nas Forças Armadas, claro que tem o caso das polícias, e, de certa maneira, a vinculação das polícias com as Forças Armadas em casos de emergência, não vou entrar em detalhes aí, porque aí estão outras coisas. Mas tem a ver também com isso. Há um monopólio da violência legítima está no Exército, nas Forças Armadas e na polícia. E o Bolsonaro tem sistematicamente quebrado isso, que, aliás, é uma coisa que me surpreende, talvez se há um fato que me surpreende na falta de reação das Forças Armadas, eu acho que, na realidade, eu vou dizer uma coisa séria, eu acho que o Bolsonaro tentou quebrar a vértebra das Forças Armadas. As pessoas falam, ao empregar todo mundo em coisas diferentes e tal, que é uma coisa muito diferente, para o bem ou para o mal, muito diferente de 64, que eram as Forças Armadas que se pronunciavam, o Costa e Silva, o Gás, ou sei lá quem, eram porta-vozes das Forças Armadas, as facções dentro delas. Aqui não. O Bolsonaro quebrou tudo aquilo que eu ouvia as Forças Armadas dizerem. Eles alegavam, pelo menos, e eu acho que até certo ponto eram servidores do Estado, etc. e tal. Claro que sempre houve esses políticos que, em geral, não chegavam aos comandos. Haveria exceções, mas, digamos, a maioria deles eram pessoas... Eu lidei, o comandante das Forças Armadas está falando isso, nem eu coloquei lá, já estava lá quando eu encontrei. O comandante das três forças eram pessoas... Eu não entrava em detalhes de política com ele, vou botar só um exemplo para lembrar, digamos, como eles seguiam a legalidade. Um ato, dois atos, mas são emendados, mas o segundo talvez mais ilustrativo que o primeiro. A volta dos restos mortais do Jango a Brasília, com plenas honras militares, ninguém fingiu que estava doente, ninguém inventou pretexto, foi tudo respeitado à risca. E mais importante do que isso tinha presidenta. Você pode dizer, bom, mas não isso seria rebeldia. Mas, enfim, inventar uma coisa doente, tem uma dor no fígado, não sei o quê. Brasileiro tem muita dor no fígado, não foi como eles me explicaram uma vez que não existe isso. Eu não sei quando você já está com cirrose e tal. Mas, enfim, eles, mais do que isso, eles foram a convite meu, sem que tivesse presença da presidenta, convite meu, ministro da Defesa, eles foram ao ato do Congresso, que declarou nula. Desculpe, o telefone tocando, eu vou desligar. Ao ato do Congresso, desculpe, eu esqueci de desligar. Ao ato do Congresso que declarou nula a decisão de vacância do cargo.
do João Goulart. Quer dizer, ali se deslegitimou, se teria, teoricamente, deslegitimado totalmente o golpe militar. Então, eles cumpriram. Então, eu vejo isso, por isso eu vi o alto comando comportando de uma maneira diferente. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que acontece? Além, digamos, de quebrar outros princípios, além de colocar pessoas incompetentes em lugares que não deviam, para uma ilustração mais óbvia, mais grave, mais dramática é o Ministério da Saúde, mas tem caso da Rui Barbosa, tem N casos, nós não vamos aqui entrar em todos eles. Mas, além disso, eu acho que ele desmoralizou as próprias Forças Armadas. Eu acho que isso é proposital, porque elas terão menos legitimidade para agir, se reproduzir aqui, como ele disse que poderia se reproduzir, um fenômeno tipo a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. Cadê quem é que vai agir? Em nome de quem? Então, eu acho que nas Forças Armadas começa a haver uma certa percepção disso. Em alguns... É claro que é uma coisa é muito delicada, difícil, eles têm um lado também de serem contra o Lula, enfim, tem todos os outros fatores que a gente pode entrar depois, mas, digamos assim, eu acho que, digamos, há uma certa... Eu vejo, por exemplo, no comandante do Exército, como ele teve Covid, eu nem sei como é que ele está agora, mas eu vi em certos momentos um certo comedimento. Até na hora que, no auge lá da pandemia, o Bolsonaro estendeu a mão para ele, ele respondeu dessa forma. Isso é uma coisa, para um comandante do Exército fazer isso para o presidente da República, não é pouca coisa. Então, estamos se colocando no outro... Então, claro que você, quando tem a história do tweet do Vilas Boas, desmente um pouco, talvez, disso que eu estou dizendo, mas eu acho que estou um pouco fora da curva. Eu só quero dizer uma coisa, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas eu acho o seguinte: sim, houve um comportamento militar ali que fez parte do golpe, não tem a menor dúvida, mas quase que convidado pela sociedade civil, pela elite econômica brasileira e pela elite midiática que vocês estavam falando antes. Ele foi convidado a quase fazer isso. Não foi uma iniciativa militar. Então, eu acho que correspondia a um sentimento que existe lá, não vou dizer, sobretudo na reserva, mas não só na reserva, uma visão muito... Mas eu acho que eu sentia, pelo menos no alto comando, uma tendência de, olha, isso não é política, a gente não tem que se meter nisso. A gente tem que voltar a isso, é o que mais interessa. Então, o que eu mais aprecio, Andréia, é o silêncio estrondoso. Tomara que continuemos a ter silêncio estrondoso, porque eu não quero... Olha, eu sou um cara de esquerda, mas eu não quero general de esquerda, eu não quero general nacionalista, eu não quero general cumpridor da lei e da Constituição, e fora da política, e fazendo bem o que eles têm que fazer. E eu também quero dizer o seguinte, que é muito comum na esquerda começar a falar mal dos militares, acabar com a Força Armada. Não é possível. Não é possível em país nenhum, muito menos num país da extensão do Brasil. Um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira, para quase, terrestre, tem o maior litoral no Oceano Atlântico no mundo, tem a riqueza do pré-sal. Você não pode dispensar as Forças Armadas. E eu acho que o Lula tinha muita visão disso. Então, ele contrastou também, que tinha e demonstrou que tinha durante o governo dele, que foi aprovado o submarino de propulsão nuclear, depois no governo Dilma continuou o negócio dos caças. Enfim, não vou entrar em todos os detalhes. Mas muito investimento. Agora, é uma concepção muito diferente de se meter em política. Celso, eu vou dar uma pimentada aqui. Eu sou filho de militar. E durante algum tempo, quando eu estava vendo o que queria fazer da vida e tal, pensei até em seguir carreira militar. Talvez não tenha seguido, porque eu ia entrar no colégio militar, mas no ano que eu fiz exame de admissão, como se chamava, não tinha vaga no Rio de Janeiro. Eu teria que ficar interno, fora, e acabou que não fui. Mas eu penso... Bom, primeiro, eu acho que só um idiota pode querer um país como o Brasil sem forças armadas. O Brasil não é Costa Rica, ele tem que ter forças armadas. Só um idiota pode querer... E mesmo em Costa Rica, você não tem forças armadas, acabou tendo a polícia. Quem deu o golpe na Bolívia, praticamente foi a polícia. As forças armadas apoiaram. Pois é. Não, e não interessa para ninguém achincalhar as forças armadas. É bom para o país, para todas as correntes, inclusive, que elas sejam, como você disse, que não tem que ser de esquerda, não tem que fazer revolução por forças armadas. Elas têm que cumprir seu papel ali. Muito bem. Agora, eu tenho a impressão de que o Brasil paga um pedágio pela forma como ele saiu da ditadura. Foi um processo que durou 10 anos, controlado pelos militares que comandavam o país sob uma ditadura. Entende? Não é à toa que certos temas são temas tabus aqui, por exemplo, questão de desaparecidos,
torturadores, assassinos de presos políticos. Então, em outros países, teve general sentado no banco dos réus. Eu compreendo que no Brasil fosse muito complicado, porque aquela política de repressão foi uma política de Estado. Então, e o Exército e as Forças Armadas em geral atuam com forte espírito de corpo, e tem que ser isso mesmo, porque os caras vão arriscar a vida. Então, não dá para você, numa política de Estado, mandar um tenentinho torturar ou matar alguém, e em seguida, se você pune esse tenentinho, digo você para as Forças Armadas, você trinca a coesão interna. O fato é que esses 10 anos de extensão lenta, gradual e segura levaram a uma série de limitações na democracia que se estabeleceu depois. Nunca houve um debate, quando acabou a ditadura, sobre que forças armadas queremos num regime democrático. Houve mais ou menos um acordo tácito. Vocês não se metem na política, eu não me meto nas Forças Armadas. Então, por exemplo, ninguém tentou, talvez por falta de possibilidade, mexer nos currículos das escolas militares. E mais, um antecessor seu, o Viegas, quando em certo momento ele quis impedir a comemoração do golpe militar, acho que foi no governo Lula, inclusive, os militares bateram um pé e ele caiu. Ele não teve o apoio do presidente. Enfim, essas limitações todas estão muito presentes. Quer dizer, quando o Vilas Boas, cujo livro é importante que eu já li, então, ele diz, não deixei política entrar nos quartéis, mais ou menos. O Bolsonaro faz discurso político nas Forças Armadas, as campanhas eleitorais lá, desde sempre. Já não era mais do Exército e tal. Enfim, isso é um certo pedágio que a gente paga. Não sei se está pagando de mais ou de menos, não tenho elementos, mas acho meio inevitável que pague pela forma como saímos da ditadura. Até quanto essa herança vai pesar na construção de um país verdadeiramente democrático, se relacionando com forças armadas próprias de um regime democrático? Olha, eu não sei se eu sou excessivamente... Só terminar de responder isso aqui. Deixa eu complementar aqui a pergunta, levando a um nível mais preciso. Né? Você foi 4 anos ministro da Defesa. Você acha que no seu período e no período geral do PT e da Dilma, vocês fizeram o possível, ou você acha que você tem uma reflexão crítica nessa linha que o Cid colocou, que teria sido possível avançar mais, né? E vocês não fizeram por uma timidez ou por uma reflexão sobre a correlação de forças, né? Olha, eu posso falar sobre os meus 3 anos e meio, um pouquinho menos de 3 anos e meio no governo Dilma. Antes não estava ocupado disso diretamente, tinha muita relação com os militares, por causa de força de paz, de outras coisas assim, mas não com a evolução interna. E caiu nas minhas costas a questão da Comissão da Verdade. Aliás, eu acho que eu fui escolhido pela Dilma para ser ministro da Defesa, eu estava fora do governo, não tinha mais nenhuma intenção. Bom, por alguma razão lá, o Jobim não quis continuar, ela não quis, e ela veio me buscar, estava aqui nesse quarto onde eu estou hoje, e veio me buscar para ser ministro da Defesa, em parte porque eu era, digamos, uma carreira de Estado, tinha diálogo, etc. e tal, e em parte também eu tinha sido presidente da Embrafilme, fui demitido porque lá se produziu um filme sobre tortura durante um desses solavancos da abertura, né? Então, eu tinha essa coisa e fui recebido, os militares da reserva, muito, muito mal, muito crítico, lembrando, inclusive, desse episódio em que eu autorizei o filme para frente do Brasil. Não é? Então, eu acho que era isso. Era uma coisa muito difícil. Eu acho que houve avanços, viu, Cid, em relação, muito lentos, talvez. Eu concordo que lentos. Agora, você sabe, você quando entra numa coisa, você tem prioridades, é tão difícil trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Eu não estou querendo justificar governos anteriores. Então, por exemplo, eu vejo agora, não tem nada a ver, mas eu vejo o governo Biden. O Biden, eu tinha uma expectativa que na América Latina ele fosse fazer coisas melhores logo e tal. Não está fazendo. Não está fazendo coisa muito ruim, mas não está mudando a política. Por quê? Porque ele tem uma agenda interna lá de aprovar os 1 bilhão e 900 milhões, eu não sei o quê, que ele não pode perder um voto democrata se não sai. Enfim, é uma comparação assim. Então, eu acho que são muitas coisas. Eu acho que você tem toda a razão, a forma como se saiu do governo militar foi uma forma... Vamos lembrar, o SNI, uma das pessoas influentes no governo Sarney era aquele general Ivan do SNI, continuou sendo uma pessoa muito influente, até nas decisões políticas, até na redação de certas cláusulas da Constituição. Né? Eu acho que o artigo 142, não acho que essa interpretação do Uganda seja certa, é totalmente errada, acho que
quem fala por aí está totalmente errado, mas tem ali uma ponta de uma ambiguidade que é utilizada negativamente para permitir que eles entrem assim, e se houver um conflito entre os poderes, como é que vai fazer? Não tem nada a ver, mas enfim, eu estou dizendo, o melhor é que não entrasse nunca, só entrasse na GLO chamado, etc. e tal. Agora, você fazer esse autocrítico. A gente estava começando, por exemplo, nós estávamos introduzindo, muito difícil, nós introduzimos, por exemplo, direitos humanos nos currículos militares. E, aliás, não mérito do governo, não, porque foi uma decisão da Corte Interamericana de Justiça julgando o caso do Araguaia, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, perdão. E começou, e havia muita resistência. Eu vi uma vez, quando conversando lá com a pessoa que cuidava de educação, que era um almirante da reserva, nem era um sujeito reacionário, nem nada, mas não, mas já tem, porque tem que direito humanitário. Para mim, para cima de mim, não, gente. Eu sou embaixador em Genebra. Direito humanitário é uma coisa. O direito da guerra, o direito da Cruz Vermelha, não sei o quê. Direitos humanos, mais amplamente, é outra coisa. E eles colocaram. Agora, o que vai lá o professor lá dentro e fala, eu não sei. Entendeu? Então, tem lá no currículo. Começou a ver. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu estou dizendo aqui. Eu achava que era preciso ter na Secretaria de Direitos, da Secretaria, que no Ministério da Defesa tinha um secretário que, em tese, supervisionava, tudo muito relativo, né? Mas tinha um secretário, que era um nível de vice-ministro, um pouco abaixo de vice-ministro, e eu achava importante ter um general respeitado. Eu levei para lá um general respeitado, mas já foi no final do governo. Eu acho que se a gente tivesse uma política sistemática durante 10, 20 anos, a gente conseguiria fazer alguma coisa. Eu acho que na concepção estratégica, por exemplo, antes tudo era Estados Unidos, tudo era União Europeia, isso mudou. A Escola Superior de Guerra, por exemplo, passou a fazer um curso de Unasul, né? Enfim, claro que você sempre corre o risco de eles ensinarem coisas erradas, eu não sei, mas digamos, enfim, então era um pouco a ideia de cooperação. Eu dizia, olha, na nossa região, a nossa política de defesa, não foi mérito meu, isso já vinha do governo anterior, do governo Lula, é a dissuasão. Mas a dissuasão é para fora. Na América do Sul, a melhor dissuasão é a cooperação, para desfazer a ideia de inimigo. E eles mais ou menos compravam isso, até repetiam lá nos PowerPoints deles, obviamente, para conseguir verba, tem que agradar, né? Mas enfim, gente, eu fui embaixador muitos anos em 2 vezes em Genebra, onde tinha antes a comissão, depois o Conselho de Direitos Humanos. E eu ficava, às vezes, pensando, não interpretem mal o que eu vou dizer, porque eu acho que é uma coisa positiva, mas eu me lembrava de uma frase do La Rochefoucauld, um pensador francês, que dizia que a hipocrisia é uma homenagem que o vício paga a virtude. Então, vamos começar com a hipocrisia, porque o cara depois acaba colando na cara dele e ele acaba aceitando aquilo. Se eles foram visitar, não me interessa, eu tenho que ver o comportamento do homem público, na mulher, também, né? Mulher pública eu captei de falar, mas no ser humano público, o que importa é o comportamento. Então, se os militares foram, os 3 comandantes militares, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto, foram assistir a cerimônia pela qual se declarou nula a deposição do jogo, para mim era o que interessava, o que ele pensava lá dentro dele não me interessava, entendeu? Então ele estava, então eu acho que, mas isso toma muito tempo e infelizmente eu acho que não, os militares tiveram uma participação nociva e eu acho que o tweet do Vilas Boas, o livro dele ilustra que isso foi assim mesmo, mas até agrava um pouco o que já se podia interpretar, mas eles foram chamados, eles foram convocados, como, aliás, sempre ocorre, 74 foi, porque naquela vez foram convocados e agiram com um tanque, dessa vez foram convocados e agiram com um tweet, né? Mas o fato é que foram convocados pelas pessoas que depuseram a Dilma e que não queriam de jeito nenhum o Lula. Então é isso, quer dizer, ali houve um complô midiático judicial e os militares entraram para reforçar. E depois, quer dizer, então e aí depois é que se juntam ao governo, mas é outra coisa, por interesses pessoais e corporativos, principalmente, até mais do que ideológicos. Celso, deixa eu aproveitar, não sei se todos concordam, mas eu acho que nessa questão das Forças Armadas a gente já abordou. Eu queria falar de política externa. Bom, por mim o papo vai adiante, mas é que eu estou aqui preocupada que a gente já está chegando lá, mais ou menos na nossa barra ali de 1 hora de conversa. Eu queria, na verdade, voltar para uma coisa que a gente falou lá atrás, eu queria aprofundar um pouco mais. Se eu não estou enganada, se eu tiver, você me corrige, mas em alguma circunstância, já com Lula fora do poder, você falou que ele e Fernando Henrique Cardoso deveriam sentar, conversar
e, enfim, chegar a um denominador comum. Eu queria primeiro que se você refrescasse a minha memória. Eu te conto o episódio exatamente. Em que circunstância foi essa e se você vê a possibilidade disso acontecer. Bem, vou contar primeiro a história. Isso foi quando morreu a Marisa. Na realidade, houve uma morte, como você sabe, primeiro uma morte cerebral. Marisa, a mulher do presidente, dona Marisa. E eu, por acaso, estava em São Paulo. Não sei se por acaso, eu não fui para São Paulo por causa disso, estava em São Paulo. E encostando um pouco, eu nem queria ir, porque essas coisas também, eu sei que fica muita gente em cima, mas a própria secretária do Lula me disse, não, vai lá, ele vai gostar, etc. E tal. Então, eu fui para lá. E o Lula estava recebendo visita, foi uma espécie de pré-velório, digamos assim, né? Porque todo mundo sabia, ela estava com morte cerebral, apenas havia um protocolo que tinha que esperar um certo número de horas para declarar a morte mesmo. E aí, de repente, eu estava lá, o Lula estava, aliás, a maior parte, muito abatido, ele estava a maior parte do tempo com os filhos e com a família, e eu estava ali com outras pessoas, outros ministros e tal. Aí, de repente, alguém chega lá dizendo, olha aqui, chegou aí o Fernando Henrique. Aí ele me puxou, assim, vem comigo. O Fernando Henrique chegou junto com o Zé Gregório. Então, ficamos na sala. Ocasionalmente estava o Paulo Camoto, mas o Paulo Camoto entrava e saía muito e tal, não ficou lá o tempo todo. Ficamos lá 4 pessoas. Havia uma quinta pessoa, como essa pessoa jamais disse que estava lá, eu não vou dar o nome dela, porque eu não sei se interessa a ela que ela saiba ou não que ela estava lá. Mas, enfim, 4 pessoas que efetivamente participaram do diálogo, da conversa. Na realidade, 2 foram os protagonistas, que foram o Lula e o Fernando Henrique. De vez em quando eu dava um pitacozinho, o Gregório dava um pitacozinho, mas a conversa fluía muito em questões pessoais, a ligação, o Fernando Henrique falou da Dona Ruth, enfim, falaram muito também de lembranças políticas do passado, da Direta Já, enfim, outros episódios. Em determinado momento, eu fiquei me sentindo aquilo não é que o Lula tivesse fora do poder, já tinha Dilma também, já tinha caído, isso já era governo Temer. E aí me deu um negócio que eu disse, não, eu acho que vocês dois têm uma obrigação, eu digo, não foi obrigação, vocês dois têm a obrigação de devolver esperança ao povo brasileiro. Falei isso, eles não reagiram negativamente, o Zé Gregório disse, eu ofereço minha casa e tal. Depois está isso, eu só falei isso e ficamos nisso. Eu devo dizer, com toda. Eu sou admirador, era admirador do Fernando Henrique, porque fui embaixador dele, com muita honra, fomos colegas, ele é muito mais filho que eu, não de idade, mas de importância, idade também, mas de importância, no governo Itamar. Quando o Lula foi eleito, eu já contei isso muitas vezes, mas talvez aqui ninguém tenha ouvido por você. Quando o Lula foi eleito, eu não conhecia o Lula. Eu tinha visto o Lula uma vez numa embaixada no Coquetel 89, quando o Lula era candidato. Por coincidência, o Lula até viajava muito, mas por coincidência eu nunca tinha visto. Nunca tinha estado com ele pessoalmente. E quando o Lula foi eleito, votei nele, né? Quando ele foi eleito, a primeira pessoa que eu liguei foi o Fernando Henrique, presidente, eu conhecia, né? Publicamente chamava de presidente, pessoalmente, às vezes chamava de Fernando, sei lá, colegas do Ministério. Né? Então, eu disse, olha, Fernando, presidente, me lembro, eu falei, eu estou ligando para você porque eu quero te cumprimentar, porque se alguém há 20 anos atrás me dissesse que você ia ser presidente da República, que você ia passar a faixa para o Lula, resumindo muito, eu diria que a pessoa estava louca varrida. E eu acho que você hoje está dando, com isso, você consolidou, imagina, ingenuidade minha, à luz do que está acontecendo agora, foi consolidada definitivamente a democracia no Brasil. Não estou dizendo isso para mostrar assim a minha relação com ele, eu tinha muita confiança nele, apoiava muito. Por exemplo, quando ele fez uma primeira cúpula, a ideia vem do Itamar, mas ele fez a primeira cúpula de país sul-americano, você sabe, Cristina, como eu me dediquei muito a isso, eu liguei para ele, eu não ligava muito, porque essa coisa, eu ligava para o ministro, que era o Lampreia, depois era o Lapa, etc. e tal, foi meu embaixador. Mas quando ele fez essa cúpula, eu liguei para ele, falei, poxa, Fernando, uma coisa muito legal você fazer essa cúpula, e eu quero te parabenizar. Ele me disse uma coisa, que eu não sei se está no livro dele, mas ele disse para mim, mas a sua casa resistiu. Você vê um lado conservador do Itamaraty, porque, digamos, ele não sei se ele usou a expressão, era como se fosse cutucar onça com a vara curta dos Estados Unidos. Né? Então, ele é uma pessoa que tem aspectos que são admiráveis. Eu não vou negar isso. Agora, eu tenho me decepcionado. Realmente, eu tenho me decepcionado, porque não posso imaginar como é que o Fernando Henrique não percebeu a diferença, entendeu? Não era uma eleição entre o Haddad, sei lá,
ou mesmo o Aécio, com todas as acusações que pesassem sobre o Aécio, ou com o Tasso Gereissati, não era. Era uma eleição fascista. E o Fernando Henrique é um democrata, tem que acreditar, patrocinou o livro aqui, Quando as Democracias Morrem. Outro dia eu participei do seminário com o autor do livro, lembrei a ele que no livro dele ele botava o Brasil como uma democracia pujante, quando já tinham derrubado a Dilma, estavam prendendo o Lula, e agora na convocação para o seminário já não colocou mais. Mas enfim. O Celso, só pegando esse gancho aí, mas o Fernando Henrique declarou há pouco tempo que se arrependeu, que ele podia ter votado no Haddad. E mais, veio o Rodrigo Maia nessa esteira também. Então, assim, houve uma virada de conjuntura violenta, né? A Terra Redonda deu um vale de cambalhotas. E, quer dizer, a TV Globo ela passa a ter uma outra edição, né, dos fatos, né? Ela passa a mostrar as questões de uma outra maneira. Você tem dois grandes líderes, digamos, de centro e de centro-direita, que é Fernando Henrique e o Rodrigo Maia, se declarando com a oposição frontal ao Bolsonaro. Me desculpe interromper, André, mas o Rodrigo Maia foi muito mais à frente que o Fernando Henrique, incomparavelmente mais à frente. Foi. Então, hoje, o que eu acho que o Fernando Henrique deveria ter sido, como eu pensava que seria, o líder, digamos, desse lado da centro-direita, não é mais o líder. Não é. Ele vagamente disse isso, mas escreve um artigo no domingo que diz, não, ele tem que conviver com o Bolsonaro até lá, e depois, quem sabe, elegeu. Então, eu acho que muito mais forte o que o Rodrigo Maia falou, muito mais forte o que o Tasso Gereissati falou outro dia, temos que parar esse cara. Então, eu acho que aí, eu não sei se eu vou ter tempo para falar, então eu vou aproveitar e falar agora uma coisa que eu queria falar de qualquer maneira. Essa coisa de frente ampla, não sei o que as pessoas estão falando, é muito difícil, porque do ponto de vista eleitoral isso é muito complicado. Mas até do ponto de vista da política externa, que a gente falou do início, da credibilidade do Brasil, da confiança, eu acho muito importante formar, se não é uma frente ampla, mas um amplo consenso da sociedade brasileira e da política brasileira em torno da democracia, da vida e da soberania. Eu acho que os tweets do Rodrigo Maia vão muito nessa linha. E depois os partidos vão dizer assim, se é mais a intervenção do Estado, se é mais empresa privada, e aí está tudo bem, vamos decidir. Como eu sempre achei que o meu telefonema para o Fernando Henrique, naquela ocasião, tinha sentido. Eu sabia que as políticas não seriam iguais. Mas, então, nós estamos todos nós no campo da democracia. É uma mentira brutal colocar uma polarização entre o Lula e o Lula não prendeu uma pessoa, não ameaçou uma pessoa, não defendeu a tortura de ninguém. Não há comparação possível. O Lula atuou estritamente, você pode acusar ou não acusar, ou foi tudo desfeito, naturalmente, foi tudo desmentido, mas, digamos, ele atuou estritamente dentro dos padrões democráticos. Aliás, havia crítica até da esquerda de que ele não devia ter sido tão amistoso com certas redes de televisão, como você está mencionando agora, ou tão tolerante, sei lá o quê. Então, eu acho, aliás, que eu sou a favor da imprensa livre, seja custe o que custe. Eu acho que isso é fundamental, não estou dizendo só que vocês aqui, que são jornalistas, mas eu acho que isso é absurdo. Uma vez eu estava com o Raul Castro numa conversa do governo Itamar, que estava na moda aquele negócio de boa governança, não sei por quê. E eu falei, olha, é muito simples ter boa governança. Falei isso com o Raul Castro, filmado pela TV Globo, acho que estava lá o Paulo Henrique Amorim. Eu falei assim, é muito simples ter boa governança. Tem imprensa livre, você tem boa governança. Se não tiver imprensa livre, não tem boa governança. Então, eu sou um defensor disso, e o Lula defendeu o tempo todo. Então, não há como comparar, dizer que são dois extremos. É mentira, é mentira. O Lula, sim, se contrapõe, em termos de doutrina política, de visão da economia, à visão do Rodrigo Maia, mas tem um vasto terreno comum que nós temos que juntar. Tem que haver um amplo consenso democrático na defesa dos valores civilizatórios, na defesa da soberania brasileira, na defesa da racionalidade na política externa. Né? Todas são coisas, a gente não falou de política externa, mas eu nunca vi em momento nenhum da história do Brasil. Olha aqui, eu fui diplomata, fiz concurso de Itamaraty em 63, em plena política externa independente, ainda do governo do Jango, passando na época que estava o presidencialismo. Enfrentei o governo militar como um jovem diplomata, passei meus momentos de vergonha, foi tudo muito difícil, mas eu nunca vi uma coisa como tem hoje. Uma coisa como tem hoje, olha, o Brasil
em todos os aspectos, qualquer aspecto cultural, o Brasil é uma imensa potência. Todo mundo vê o Brasil. E o Brasil consegue se auto-isolar. É o verdadeiro milagre brasileiro, que nunca tinha havido. Houve o milagre às avessas. Se você pegar um país que agora a economia caiu tanto que não dá nem para dizer, mas sempre teve entre os 10 maiores, entre os maiores territórios, maiores populações, maiores PIBs do mundo, e se isola. Você falou da China e dos Estados Unidos, mas a gente brigou com a Europa também, brigou com o Macron, brigou com a França, por causa do. Ele brigou com a Argentina, não sobra ninguém. A exceção desse uruguaio aí que está doido para acabar com o Mercosul, porque o Uruguai tem uma facção lá que quer negociar com os Estados Unidos, custe o que custe, ninguém visita o presidente. Eu disse quando o Lula estava preso, que o Brasil era o único país do mundo em que uma prisão de província era mais visitada do que o Palácio Presidencial. Eu queria que você nos entregasse duas reflexões. Não é? Uma é há uma discussão, uma controvérsia, né, sobre até que ponto, na ditadura, houve uma recuperação, a partir do fim do governo Castelo Branco, de coordenadas importantes da chamada política externa independente. Né? Várias iniciativas, o acordo nuclear com a Alemanha, as milhas estendidas no governo Médici, né? Como se as direitas, consideradas tradicionalmente, a meu ver, um tanto quanto simplistamente pelas esquerdas, como necessariamente entreguistas, naquela polêmica entre nacionalistas e entreguistas, como se as direitas recuperassem referências que eram próprias do Estado Novo, onde você teve ali militares de direita e que assumiram aquela política de afirmação da soberania nacional. Né? Então, você concorda que houve essa recuperação e você atribuiria isso aos militares, aos diplomatas? Né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão, mais rápida, é em relação a essa figura do Ernesto Araújo. Né? Ele é um ponto inteiramente fora da curva ou há alguma base, alguma tendência na diplomacia brasileira que apoia esses delírios? Bom, para ele, como a Terra é plana, né, talvez seja fora do não sei como, mas de qualquer maneira, não. Eu acho que ele existe. Eu vou falar muito sinteticamente, porque não tem nenhum interesse em comentar o Ernesto Araújo. Eu acho que ele é uma nulidade absoluta como pensamento, como qualquer coisa. Agora, ele tem um imenso senso de oportunismo, um oportunismo muito limitado, porque não vai passar do governo Bolsonaro, obviamente, não sei nem que chegará ao fim, também não sei até quando vai o governo Bolsonaro, mas, enfim, em que ele manipulou a própria loucura. Eu acho que a minha impressão que tem é que ele é uma espécie de Don Quixote às avessas, que Don Quixote você faz. Um Don Quixote às avessas que leu muito e não sabe bem como utilizar, e ficou com aquela cabeça toda confusa, citação em latim, citação em guarani, em grego, né? Juntou tudo isso e loucamente botou a serviço do oportunismo. E como os governantes não conseguem juntar, o atual governante, a gente falou aqui meio incompatível com a palavra leitura, ele deve achar bonito aquilo, e a extrema-direita, que também não tem ninguém capaz de formular uma frase com começo, meio e fim, acha bonito aquilo e ele está lá para isso. Total servilidade, porque um chanceler, em qualquer governo, mais progressista, mesmo ele é sempre nessas coisas externas, normalmente ele é um elemento de moderação. Né? Eu não estou falando do Brasil, eu nem jamais precisei moderar o Lula. Mas é normal que o impulso político você às vezes tem que dizer, isso aqui nas relações internacionais você tem que fazer desse jeito, e não daquele. Ele não, ele vai lá, agrava, cria caso, é ridículo. Nunca houve coisa igual, ele fere o decoro diplomático. Né? Enfim, eu não vou aqui me estender, porque seria uma loucura. Eu hoje mesmo tenho uns tweets a respeito dele, eu não leio as coisas dele, obviamente, eu não tenho que fazer, mas é um ponto absolutamente fora da curva sobre esse aspecto. Não quer dizer que não haja muita gente de direita, muita gente conservadora no Itamaraty. Embora eles também tenham a tendência a se adaptar ao patrão. Né? A verdade é essa, eles são servidores do Estado, tem um presidente que é eleito, que nomeia um ministro, então eles mais ou menos se adaptam. Mas eu diria, voltando à primeira pergunta, que eu acho que é mais interessante, eu acho que sim. Eu acho que no final do governo Castelo Branco houve uma volta. A única obsessão foi Cuba. E, digamos, talvez uma aproximação muito forte com um país comunista seria difícil. Mesmo assim, o Geisel se antecipou, não aos movimentos iniciais, mas ele sentiu para onde ia
a corrente com relação à China e estabeleceu relações diplomáticas 5 anos antes dos Estados Unidos. E o Brasil reconheceu o Movimento Popular de Libertação de Angola, foi o primeiro país a reconhecer, o primeiro, antes da União Soviética, que apoiava, e antes de Cuba, que tinha tropas lá. O Brasil foi o primeiro e teve um papel decisivo. É uma outra história que depois eu posso te contar, Daniel. Você, como historiador, vai se interessar. Mas, enfim, eu era muito amigo do Ovidio Melo, que era o nosso representante lá. Então, tudo isso ocorreu, mas mesmo antes teve as 200 milhas, que você já mencionou, que de certa maneira estão na raiz da gente ter podido ter o pré-sal, então é uma coisa positiva. E voltando para o governo Costa e Silva, você pega o discurso do Magalhães Pinto, na segunda UNCTAD, que foi em Nova Delhi, é um discurso que poderia ter sido assinado por qualquer governante de esquerda, ou por qualquer... Foi citado no Economist naquela época como exemplo do discurso do terceiro mundo, que tem uma frase lá que fala que o comércio internacional era uma transfusão de sangue às abertas, do fraco para o forte, do pobre para o rico, uma coisa assim. Então, tudo isso aconteceu. Você pega... Eu vou falar uma coisa que, em 82, eu fui demitido pelo governo Figueiredo, da Embrafilme, pelas circunstâncias que eu já mencionei, para frente do Brasil. O discurso do Figueiredo na Assembleia Geral da ONU, em 82, podia ser o discurso do Nasser ou do Nehru. Recorreu muito nas redes agora para contrastar com o discurso do presidente. Então, eu acho que houve, sim, uma recuperação. A obsessão era Cuba. Então, você fazia tudo, aproximou da China, aproximou menos do leste europeu, mas teve uma aproximação comercial com o leste europeu, etc. E tal. A obsessão era Cuba, isso só veio com a democratização. Então, essa é a minha resposta à sua pergunta, sem elaborar mais. Tem uma pergunta muito rápida, muito simples. Eu quero saber o seguinte... O problema é de vocês de tempo, eu tenho até 7 horas. Sem prejuízo de voltar daqui. Tá bom. Não, mas é muito rápido mesmo. Você conta tantas histórias e bastidores interessantes. Quando é que vai sair o livro Memórias de um Diplomata? É que você não leu meus livros. Eu tenho 3 livros. Não. 3 livros. Eu sei que você tem, eu sei. Mas eu falo de um livro completo, toda a trajetória. Eu acho que... Não, sabe, eu já tenho a tendência, como todo mundo, de ser muito autorreferente. Se eu for fazer um livro de memória, se eu tenho total liberdade para ser totalmente autorreferente, vai ficar muito chato. Então, quando a editora me propôs inicialmente fazer um livro de memória, eu falei, olha, isso lá no primeiro, escrevi o primeiro livro, que era Conversas com Jovens Diplomatas, que é uma adaptação das palestras que eu fiz. Não, uma adaptação, uma edição, palestras todas praticamente faladas de improviso, de modo que, assim como eu estou conversando com vocês, com uma certa espontaneidade, em geral, no calor dos acontecimentos, eu prezava muito ir ao Rio Branco. Eu prezava muito. Então, por exemplo, eu às vezes até me surpreendo, por exemplo, a declaração de Teherã, acho que é 17 de maio de 2014, 2 dias depois eu estava no Rio Branco, eu não sei nem como é que deu tempo, 1 dia depois, eu falei, será que é isso? Será que a data está errada? Fui lá orar. Então, eu falava essas coisas, aproveitei isso e fiz uma palestra. Depois fiz um chamado Breves Narrativas Diplomáticas, e fiz um outro sobre a declaração de Teherã, etc., e mais extenso, quer dizer, eu vejo meus colegas ministros, pessoas que eu aprecio, mas o Gibson Guerreiro escreveu o Lamprey, não sei como é exatamente, escreveram um livro de 200 páginas sobre a vida deles todas. 200 páginas, para mim, tem só uma das narrativas do Teherã, da Ramallah e Doha. É um livro chato pra caramba, mas tem tudo ali, entendeu? Então, para os historiadores, é uma fonte chegar lá, dizer que eu estou errado, etc. E tal. Só sobre a declaração de Teherã são 100 páginas, e não é página com anexo, não, é coisa narrando como foi a negociação. Então, eu agora vou publicar um outro, não sei bem quando ainda, porque estou terminando um outro que se chama Laços de Confiança. Então, parece alguma pessoa me diz, parece nome de novela, não sei o que, deixa para lá. Laços de Confiança, que são as relações, que foi uma coisa que eu pensei na época, foram as relações bilaterais do Brasil, que eu já escrevi sobre a Unasul, relações bilaterais do Brasil com os países da América do Sul. Quer dizer, as minhas anotações sobre isso completaram, mas não é uma análise profunda. Então, é assim que vai. Sobrou pouco. Tá bom? A minha pergunta é muito rápida, simples também. Bom, todo mundo vê o isolamento do Brasil e todo mundo vê as gafes cometidas pelo Bolsonaro, pelo ministro, até
de uma suposta feiura da mulher do presidente francês, o cara é um negócio absolutamente sem pé nem cabeça. É o que eu falei, o decoro diplomático. Não existe. A gente vê que, no caso das vacinas, esse tipo de comportamento teve implicação, tanto que eles estão ameaçando agora elogiar a China e talvez consiga comprar vacina. Agora, tirando essa questão da vacina que todo mundo está vendo, o isolamento do Brasil e essa falta de entendimento no plano internacional, que outros prejuízos objetivos traem? Quer dizer, o Brasil ser um país antipatizado, discriminado, folclórico no mau sentido, quer dizer, isso prejudica em quê o país? Bom, você já apontou um caso gravíssimo, que são as vacinas e todo o tratamento. Desde o início, antes de se falar das vacinas, eu estava já os respiradores e as máscaras que poderiam vir da China. O Brasil tem uma dificuldade, o governador do Maranhão teve uma maior dificuldade de comprar, etc. E tal. Então, veja bem, eu não posso deixar de falar das vacinas. O Brasil, o governo Lula, entre outras coisas, contribuiu para a criação dos BRICS, contribuiu decisivamente. Isso aí foi uma extensão do que a gente tinha feito, que era o IBA, uma ideia brasileira. Mas os BRICS, né, se você for ler no discurso de posse do Lula, queremos uma relação especial com os grandes países em desenvolvimento. Ele fala Rússia, Índia, China e África do Sul. Não tem a mesma dimensão, mas tem que ter um africano. Então, desses países, desses 5, 3 são os maiores produtores das vacinas, ou estão entre os maiores produtores das vacinas e dos insumos hoje em dia. O Brasil era para estar nadando, estou exagerando um pouquinho, mas era para estar, digamos, tendo que escolher. E está nessa penúria que a gente está pelos comportamentos com a China, é o mais gritante, mas com a Índia, eu estou me referindo a essa questão das divergências na Organização Mundial do Comércio, e com a Rússia também, por aversão e dificuldade, criaram todas as dificuldades possíveis. Agora parece que alguns estados vão poder comprar essa Sputnik com muito atraso, né? Então, esse é uma coisa óbvia. Mas no comércio também. Né? No comércio também. Quer dizer, você... É claro que, digamos, nenhum país vai desprezar o Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas também, até os investidores, o comércio com a China já estava criando alternativa, né, para o soja. Ela não pode abandonar o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor mundial de soja, está entre os 2 maiores, rivaliza com os Estados Unidos. Se não fosse os subsídios agrícolas que a gente combateu tanto, o Brasil seria o maior produtor, tranquilamente, de soja. Mas, de qualquer maneira, está entre os 2 maiores. Mas, com uma normalização para os Estados Unidos, é possível que eles vão aumentar um pouco a compra nos Estados Unidos. Já estão aumentando da Argentina. Eles estão estimulando a produção em certos países africanos. Né? Então, eu já dou um exemplo óbvio. E aí você diz, bom, mas a gente vai continuar exportando muito. Vai. Mas você sabe que, para o capitalista, o lucro marginal é muito importante. Às vezes, o lucro marginal é o que justifica um empreendimento, né? Muitos casos. Então, eu estou dando um exemplo. Na Europa, não estou nem falando da pandemia, gente. A pandemia, na pandemia, isso aí, eu digo até, além do que os países podem fazer, de restringir a importação de produtos brasileiros, o consumidor faz isso. O consumidor discute o produto vem do Brasil, mas o Brasil não é aquele país que está cheio desse problema. O consumidor atua dessa maneira. Então, eu acho que é uma tragédia. Mas, além da tragédia da pandemia, já com o clima, não estou falando uma coisa abstrata, o Macron já disse, vamos deixar de comprar produtos enquanto houver a queima da Amazônia. E aí eles aproveitam, não há dúvida que aproveitam para estender para o protecionismo. Né? Então, coisas que não têm a ver com a Amazônia, muitas vezes, entra tudo no mesmo balaio. Então, agora, só que a gente está dando de barato o argumento para quem quer ser protecionista, afora o argumento também legítimo que existe. Então, eu falei de 2. Você briga com os Estados Unidos, você não vai ter... Não é que eles vão parar de fazer as coisas no Brasil, mas se não tiver dúvida com quem eu faço esse investimento, para quem eu dou esse empréstimo, então vai ser o Brasil escolhido. Quando você tiver que... E não é isso, você deixa ele participar das grandes decisões internacionais. Para o Brasil participar do G20 de líderes, né, financeiros, depois da crise financeira, é uma coisa muito importante para conduzir as coisas, para o Brasil influir como é que são as cotas do FMI, como é que... E essa influência é uma coisa absolutamente fundamental para você ter presença na África, que rendeu muito. Sabe por que a África? Porque a África, o Brasil multiplicou por 5 as exportações para a África, e não eram tão poucas quanto se possa pensar. Eu, para ilustrar isso, costumava dizer o seguinte, olha, é um artifício, concordo que é um artifício, mas se você pensar na África como um único país, quando eu saí do Ministério, 2010, mais ou menos, 2010 não saí, mas a cifra, não sei se é 2010, 2009, 2011, sei lá, a África seria, se pode pensar como um país, seria o nosso 4º maior mercado, abaixo dos Estados Unidos,
da China, dos Estados Unidos e da Argentina, na frente da Alemanha. Então, a África é importante. E aí as empresas brasileiras, a engenharia brasileira, que foi, aliás, destruída, nós não falamos desse aspecto, destruída, a África era muito importante. E era importante para os africanos. Vocês estão falando, estão me provocando, eu vou falar um pouquinho mais. Uma vez um pesquisador africano, que foi, aliás, teve um alto cargo na Conferência de Biodiversidade, chamado Calesto Zuma, do Quênia, não era nem sequer angolano, moçambicano, você pode dizer que era próprio. E ele uma vez me disse, eu encontrei com ele nos Estados Unidos, uma vez, em Harvard, que eu tive nesse período, e ele disse assim, para cada problema africano existe uma solução brasileira. Então, essas coisas, esse é o poder brando brasileiro chegando lá, fazendo presente, a confiança, que eu já contei. Era fundamental aprovar uma resolução sobre patente, flexibilidade em relação à propriedade intelectual. No caso, na época, era a AIDS que nos preocupava mais. Era fundamental. E o africano apoiar o Brasil falou em nome de todo mundo, de todos os países em desenvolvimento, e ninguém pode mudar. Então, essas coisas são absolutamente fundamentais na política internacional e tem um reflexo imediato. Sem falar no clima para os investidores, acho que eu já comentei aqui hoje, eu estava lendo um investidor alemão aí, dizendo, não, queremos que o Lula é populista, mas se o Brasil crescer, ótimo, vamos surfar no crescimento. Queremos estabilidade, não quer essa loucura, essa tensão permanente. Ninguém quer essa tensão permanente que é criada pelo atual governo brasileiro. Então, eu acho que, sob qualquer aspecto, os prejuízos são enormes e os prejuízos da credibilidade é como na vida das pessoas. Não é diferente. Se a pessoa não acredita em você, se não acredita na sua palavra, não é muito mais difícil você fazer negócio. Vai chegar um cara uma hora, quer comprar isso aqui, leva, mas sabe, quer comprar a prazo não dá. Com você não dá. Então, é isso. O Brasil é isso. O Brasil é um pária, declarado pária pelo chanceler brasileiro, ninguém menos, né? E agora, além de pária, é um risco internacional. Bom, eu acho... Dramático. Eu não falo isso com alegria, não. Eu falo isso com muita tristeza. Sim. Acho que chegamos ao fim, ou dá ainda para a Andréa fazer uma última consideração bem rápida, porque eu acho que está bem em cima do laço para o Celso. Última. É o seguinte, vamos lá, Andréa. O Sistema Nacional de Armas anunciou que em 2019 foram vendidas 24 mil armas. Isso pulou para 73 mil, mais de 73 mil. Foi um crescimento de 200%. Bolsonaro está armando uma milícia. Como é que os militares reagiriam? É um exercício de especulação. André, eu acho que eu mencionei isso quando eu falei naquela questão do que talvez de todas as coisas que acontecem no governo em relação aos militares, talvez o que mais me surpreende é essa atitude leniente em relação à venda e ao porte de armas, porque isso ataca o cerne do Estado e da missão das Forças Armadas dentro do Estado, que é o monopólio da violência legítima. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente grave, é uma coisa desmoralizante para as Forças Armadas, além da gravidade de estar lá com pessoas que você não sabe quem são, que obviamente não são pessoas de bem. Eu não penso em comprar arma. Eu não quero saber, eu vou comprar arma, se eu tiver uma arma para me defender, eu estou até aumentando o meu risco pessoal, não quero saber disso. Então, ao contrário mas essa arma vai cair na mão de pessoas de bem, do tipo da que o ministro do Exterior se referiu lá, os caras que invadiram o Capitólio, são pessoas de bem. Então, essas pessoas de bem é que vão... Então, por isso é que, entre outras razões, entre outras muitas razões mais importantes, eu acho que tem que preservar as Forças Armadas, também porque é a defesa externa do país, mas também ela é uma proteção em última instância contra esse tipo de coisa louca que pode acontecer, contra as polícias. Eu acho, por exemplo, você perguntou autocrítica no governo passado, eu acho que no nosso governo, quando eu fui ministro da Defesa, então eu assumo um pouco da autocrítica, nós somos um pouco liberais demais com esse negócio de GLO, das ações Mas quem pressionava eram os estados, eram os governos, não eram os militares não queriam. Os militares achavam aquilo chato, eles não gostam de se meter naquilo. Quando era assim Copa do Mundo, quando era assim visita do Papa, um grande evento assim, dava até destaque, eles aceitavam bem. Eles detestavam ter que ir para Fortaleza ou ter que ir para Salvador para substituir a polícia. Isso não é papel nosso, é papel da polícia. É um engano achar que eles queriam fazer isso. Pode ser que dentro deles, e eu fiquei muito preocupado no governo Temer quando houve a intervenção no Rio,
que alguns deles achassem isso uma missão efetiva para os militares, mas não era a visão dominante, certamente. Bom, chegamos ao fim desse nosso bate-papo riquíssimo com o ministro Celso Amorim, uma pessoa que conhece o Estado brasileiro por dentro, trouxe grandes contribuições, e eu quero dizer isso assim com muito... me traz muita alegria poder dizer isso aqui no Rebeldes, que o ministro Celso... Eu sou rebelde também, quero me juntar a você. Vai ser incorporado, mas o Celso Amorim é um servidor público exemplar que orgulha as melhores tradições do Itamaraty. Muito obrigada, sua presença aqui no Rebeldes trouxe muita riqueza, suas observações todas muito atentas, pertinentes, e já está convidado para uma outra rodada mais para frente e para quando lançar o seu livro também. Obrigada. Muito obrigado, Cristina, parabéns a todos aqui, parabéns. Foi um grande prazer estar no programa. Desculpe falar um pouco demais, mas é o meu jeito. Obrigado, Celso. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.